Prefácio. Pretendo, através deste livro, rever os conceitos que me serviram de sustentação até este momento. As religiões de hoje não me satisfazem mais. Não espero soluções para os conflitos da alma, mas enquanto não forem definitivamente respondidas as 3 perguntas que inquietam o ser humano, sinto que é como estar a bordo de um barco à deriva. O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Nem a religião, nem a ciência respondem a essas perguntas de forma satisfatória. As divergências entre as duas bases são tão gritantes que chegam a gerar crises de identidade na humanidade. É penoso para o homem não conseguir desvendar plenamente os mistérios de Deus, do universo e da sua própria existência. Mas será que a bússola e os segredos para trilhar um rumo seguro neste campo não se encontram nas entrelinhas das páginas da Bíblia? Na sua qualidade de mais importante dos livros, fonte de relatos, conhecimentos dos antigos e de todas as respostas? A proposta que faço, enquanto autor deste livro, é clara, simples e objetiva. Propõe uma leitura atenta da Bíblia Sagrada, analisando e transmutando os conceitos e julgamentos que nos foram ensinados, de forma que possamos entender que a verdade é uma só. Quando isso acontecer, eu e você nos tornaremos muitos, não porque foi descoberta a verdade extraordinária, mas porque saberemos que se aproxima o sinal do Filho do Homem, e ele será implacável. Uma horda cada vez maior de religiosos vem escurecendo e desviando a visão da palavra, tornando praticamente impossível a correta interpretação do texto bíblico. A aqueles que se intitulam líderes, caberia revelar a verdade criadora da essência, mas apenas anunciam uma parte da verdade. Em seus devaneios, muitas vezes megalomaníacos, chegam a levar à morte milhões de pessoas, como aconteceu com as cruzadas na Idade Média e outras guerras santas, frutos de fanatismo religioso. Muitos ficam ricos à custa de vítimas que neles creem. Outros acreditam ter desvendado todo o mistério e encontrado o conhecimento de Deus por completo, bem como o seu contorno. Apresentam uma série de mitos e arquétipos de representações exageradas pela imaginação popular ou pela tradição dos fatos que se cristalizaram ao longo dos séculos, de narrativas e de simbolismos geralmente ligados à cosmogonia e referentes a deuses encarnadores das forças da natureza ou de aspectos da natureza do homem. As religiões, talvez por serem humanas, extrapolam o limite do real e do utópico com tanta veemência que criam o Deus mito, um Deus incapaz de nos suportar, visto que é perfeito e exige em nós, suas criaturas, a mesma perfeição. No entanto, a perfeição absoluta parece ser também um de nossos mitos, definidos por Joseph Campbell como as pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Os falsos líderes nos oferecem um Deus que de tanta perfeição pode e certamente deve ser questionado. Se somos obras suas, por que estamos tão arrasados? Será que fomos criados para sofrimentos, confusões e frustrações inconcebíveis? Seria Deus ignorante por não ter previsto o mal que se instalaria no planeta Terra, fruto de nossa própria convivência? Seria ele impotente por intencionar banir o mal sem obter sucesso? Quando procuramos um Deus, estamos no limite de nossas forças. Impotentes, não compreendemos a que viemos e o que fazemos na terra. Exigimos respostas lógicas. É com este vácuo que os religiosos demagogos trabalham. Fazem isso porque encontram vítimas confusas, à procura de um norte, e ávidas
por respostas que justifiquem suas existências. Quando isso acontece, os demagogos enriquecem e ganham fama. Mas pode o Deus perfeito ser apresentado por organizações poderosas, comprometidas com aspectos econômicos e políticos? O apelo do Deus Cristo é resultante de seu grande e definitivo valor pessoal. Afinal, ele é Deus e diz: vinde a mim. Não, ide a este ou aquele. O Deus Cristo não barganha, não participa de troca de gentilezas, não está convidando um sócio para ajudá-lo a cumprir a tarefa específica que veio realizar na terra. Ele é, em si e por si só, completo. Passar uma tarde tranquila e espiritual em uma igreja, sinagoga, pagode ou templo pode ser revigorante, mas não nos enganemos. O trabalho de Deus acontece sem mediador e a todo instante, não estando com tudo à venda por 10% ou outras porcentagens. Hoje, não há consenso sobre como será a vida daqui a 100, 200 mil ou 5.000 anos. Casaremos? Teremos filhos? Amaremos? Seremos realmente eternos? Nossos corpos ficarão cansados? Viajaremos? Em qual velocidade? São muitas as interrogações. Na verdade, o que procuramos é a essência verdadeira, não aquela fabricada pelas religiões. É o legítimo desejo do conhecimento. É chegada a hora de dar um basta nos mitos. Este é o momento de desvendar o sobrenatural, de desvendar tudo o que está acima do que foi criado. É a hora do grande desafio. Deus verdadeiro, sem mais tolices. Todo o universo está mergulhado em uma inteligência, ou seja, a lógica para tudo. Segundo a tradição aristotélica, lógica é o conjunto de estudos que visa determinar os processos intelectuais que são, pois, a condição geral do conhecimento verdadeiro. Ora, se tudo está organizado em determinada lógica, é porque a inteligência agiu e trabalhou. Pode-se afirmar, ainda que exista uma razão para a forma na qual vivemos, e que tal razão não está sujeita ao controle e comando do homem, pois seu código de acesso a conhecimentos universais está desativado. O que sabe afinal o homem? Este que está definitivamente sujeito à lógica e aos propósitos de quem o criou. É o resultado de um acontecimento premeditado, não do acaso de um caldo químico que ganhou aleatoriamente capacidade de organização e reconhecimento. Foi projetado com um objetivo definido. Os pesquisadores ainda não têm explicação para o fato de que um grupo de moléculas sem vida, difundidas numa atmosfera química primitiva e agressiva, em algum momento passou a carregar vida na forma de célula. O surgimento da vida é, até nossos dias, esclarecido com a ajuda da casualidade, arma utilizada com frequência pela ciência quando faltam as respostas. A probabilidade de os vários aminoácidos e enzimas que formam uma proteína necessária para a construção de uma célula se distribuírem ao acaso em sequência fixa é da ordem de 1 por 1023, ou seja, 1 por 100 sextilhões. Segundo o professor James Coppedge, antigo diretor do Centro para Pesquisas Biológicas Probabilísticas de Northridge, Califórnia, que dizer então do elo perdido entre o ancestral do homem e o homem moderno? Como os hominídeos chegaram a Homo sapiens? O verdadeiro sabe o que faz. Conhece todos os átomos de seu corpo e do firmamento. Ele, e somente ele, lhe dará vida eterna. Então não queira mais depender das religiões. Você é um universo. Fale, reclame e exija diretamente do Criador de muitos e muitos universos. Não use mais intermediários, eles nunca foram necessários. Aceitando esta máxima, que se dê o próximo passo, entender que existe um Senhor
cuja inteligência resolve problemas e cria soluções, não só aqui na Terra. Um Senhor que acende e apaga estrelas e mundos, que se responsabiliza pelos nêutrons, prótons, elétrons, neutrinos, pósitrons, fótons, mesons, hiperons, bem como pela água, pela montanha, pelo mar, por tudo enfim. O que ele mais faz e gosta é criar. O Senhor vive nos céus e sua inteligência é de tal magnitude que o homem não pode compreendê-la. O homem só tem acesso a Deus se ele permitir. Não temos ainda o direito de contatá-lo pessoalmente, entrar em sintonia com ele, devido ao nosso atual perfil de seres imperfeitos, mas temos uma esperança: Cristo, a interligação. Falei em matéria, moléculas, células, seres e criaturas, e não me esqueci da energia. Mais adiante, procuro demonstrar que, apesar de o homem não ver, inúmeras outras formas de energias se manifestam e operam sobre a matéria, além das que nos são conhecidas, como a térmica, a luminosa e a eletromagnética. A ciência não pode afirmar que tem conhecimento de todo tipo de energia existente no universo, nem mesmo que conhece todos os mundos ou todos os céus. Afinal, não concebemos o vazio absoluto. Nele sempre haverá alguma coisa. Ao afirmar que tudo aquilo que possui massa e que ocupa o lugar do espaço é originado de algo invisível, como na teoria de Euler, astrônomo britânico, defensor da hipótese do universo estacionário, contrária à do Big Bang, ou segundo o pensamento moderno, que a matéria se origina do nada, confirma-se que o nada existe e se evidencia através do que cria. Mas o nada cria de forma ordenada e é imutável. O Sol, as estrelas, a Terra e inclusive o homem em sua morte estão destinados a adentrar outros céus e iniciarem outras vidas. Várias culturas, além da judaica cristã, trabalharam ao longo da história com o conceito de um nulo que precede ao tudo e de uma força criadora e portadora de sabedoria. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 3. Nada é por acaso ou obra do caos. Se assim é, há uma inteligência, um poder e uma sabedoria que governam o coletivo. É evidente que há um Criador, mas quem poderá identificar seus métodos e exigir postura de terceiros? Quem poderá identificar seus contornos? O certo é que a força criadora, o indescritível, o inimaginável, que chamam de Deus, é amor. O amor move o que é e o que virá a ser. Por isso, meu convite para o leitor deste livro é que, em um primeiro momento, coloquemos de lado nossas arraigadas convicções e, ao término da leitura, comparemos as ideias aqui lançadas e as anteriormente alardeadas. O resultado de tal embate é o crescimento individual e coletivo. Na verdade, para conhecer o futuro, é necessário apagar as lastimosas doutrinas religiosas do passado que guiaram e sacudiram a história da humanidade. É preciso um ato de fé.